Olá, bem-vinda Brasil Hispana, bem-vindo de volta ao canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Débora Carvalho e hoje nós trouxemos um convidado mais que especial. Ele vai nos ensinar como ele fez para conseguir a sua nacionalidade portuguesa pelas descendências sefarditas. O nome dele é Fernando Solon, advogado, casado com a Diana. Um beijo, Diana, mulher virtuosa. Então, família bonita. E ele vai nos explicar tudo e todas as suas descobertas sobre as descendências sefarditas no nosso Ceará. Bem-vindo, Fernando! Olá, Marília, tudo bem? Boa tarde a todos. Né? Uma alegria estar aqui com você, de poder compartilhar um pouco desse conhecimento tão rico, né? Que me veio há pouco tempo, mas que realmente traz uma alegria muito grande da gente poder conhecer um pouco mais das nossas raízes, das nossas ascendências, né? E poder realmente nos encontrar cada vez mais com a nossa identidade, né? Que lindo, que lindo. Como a gente estava conversando, né, Fernando? É até uma questão de autoestima, porque na nossa escola nos esconderam a nossa identidade, né? O que é que a professora de história ensinou na escola? Ah, Portugal deixou no Brasil só ex-presidiário, o que ela não queria, não, que Portugal não queria, deixou no Brasil. Então, isso, a criança que escuta isso, ela, que autoestima ela vai ter sobre as suas origens, né? Sobre a sua identidade. Como é isso? Então, se Portugal deixou no Brasil ex-presidiário, então eu descendo disso, eu sou isso, como é, né? Então a gente vai falar um pouco de um dos povos lindos que a gente é formado por povos muito lindos, né? Os povos indígenas, os povos que vieram de África, que muitos deles eram princesas nas suas tribos em África e nas tribos indígenas também. E a gente vai falar do nosso terceiro tripé esquecido, né, que é a nossa descendência portuguesa e espanhola, que a gente não se fala disso na escola, né, porque muitos dos judeus sefarditas também eram espanhóis, e a gente fala pouquíssimo sobre isso. Então, eu vou te deixar com a palavra, Fernando, que vem enriquecer aqui a gente, como foi que começou, né, esse interesse, como é que você ficou sabendo e como começou essa trajetória sua para a sua descendência portuguesa. Olha só, Marília, há aproximadamente 5 anos, eu comecei realmente a buscar um pouco mais desse conhecimento, porque lembrando, assim, logo quando jovem, né, bem mais, né, jovem assim, na adolescência, eu sempre me perguntava como é que eram os meus ascendentes, né? Que descendência, né, de que descendente eu era. A gente sabe, né, nos livros, como você falou, no próprio colégio, ali uma coisa muito superficial, de que nós poderíamos, sei lá, descendentes, né, de portugueses, mas não tinha um conhecimento mais aprofundado dessa nossa história. Né? E realmente, quando foi aproximadamente 5 anos atrás, né, eu comecei a buscar mais esse conhecimento. Por qual motivo? Eu soube, né, através de alguns genealogistas lá de Sobral, especificamente, de que nós éramos descendentes de judeus, portugueses e espanhóis, né, ali da Península Ibérica. Então, ou seja, então eu sabendo, começou a surgir uma luz de interesse, de conhecimento. E a minha irmã, né, que logo Marjorie, o nome dela, ela foi morar na Irlanda e também tomou muito conhecimento dessas informações com relação aos imigrantes portugueses e espanhóis. E aí, sendo assim, eu comecei a procurar os meus documentos, comecei a procurar um pouco mais dessa história e soube também, através de um genealogista de Sobral, o Assis Arruda, né, que morou inclusive muito tempo aí na Espanha, ele falou que realmente muitas das famílias da minha cidade de Sobral,
né, eram realmente judeus e judeus de Portugal e Espanha. E, sendo assim, ele fez um estudo e teve, inclusive, vários livros que ele já fez, né, comprovando, realmente, identificando que a maioria dessas famílias tinham descendência portuguesa. Então, eu comecei realmente a buscar essa história, no primeiro momento, com o objetivo de realmente obter essa minha cidadania portuguesa, já que, né, esse processo já foi concluído, vamos falar até um pouquinho mais sobre ele, né? E hoje eu sou cidadão português, né? Mas, ou seja, depois disso, começou aquele interesse também ainda maior de poder estudar sobre a minha genealogia, né, da minha família, dos meus familiares, e realmente foi uma descoberta fenomenal, que realmente só me enche de alegria, de orgulho, né, dessa nossa história, e com certeza é algo que a gente precisa realmente se identificar, e tem muitos de nós cearenses, sobralenses, ou seja, do Ceará como um todo, do Nordeste como um todo, desconhecemos dessa rica história que, na verdade, é pouco tempo que realmente foi descoberto, até foi, me parece, uma judia chamada Anita, que começou essa história, começou a buscar esse conhecimento e vem trazendo essa história mais aprofundada para nós. Né? Eu acho que tão logo vai fazer parte das nossas escolas, dos nossos livros, para que realmente a gente se identifique com as nossas verdadeiras raízes. Né? Que lindo, que lindo. Sabe que uma coisa que pouca gente sabe, no interior do Ceará, as pessoas falam a gente, né? A gente. E aí, às vezes, a gente, por preconceito, a gente, não sabe falar direito, falar gente. Mas sabe que gente é espanhol. Então, sim, sim, gente é espanhol. Então, assim, essas pessoas que talvez não tenham acesso na educação formal, ela traz dos seus pais, dos seus avós, dos bisavós, por gerações, a sua língua. Olha só que coisa linda. É verdade. E a festa de São João, tão bonita, né? Tão reconhecidamente nordestina, principalmente de todo o Brasil, mas nordestina, ela é uma herança espanhola. Aqui tem a festa de São João, eles furam a fogueira, eles fazem as bandeirinhas. E a própria tem muita semelhança da própria festa de casamento judeu, a própria festa de casamento judia. Tem muita coisa aí na nossa identidade, na nossa cultura, que ela está completamente ocultada, né? E É que verdade. bom trazer você aqui para você contar um pouquinho o que você descobriu nessa genealogia, né? Os sobrenomes que você foi descobrindo também. Maravilha, né? E, na verdade, a gente comecei esse processo de busca desse conhecimento e comecei, né, encaminhando essa minha documentação da minha família para a comunidade israelita de Portugal, de Lisboa, chamada CIL, né? E lá eles realmente confirmaram esse vínculo com os judeus sefarditas, no caso, né, com a família do meu pai, a família Ibiapina Solon, né? E realmente faz toda uma ligação com a Branca Dias, né, que foi a primeira judia expulsa de Portugal, né? Então, junto a isso, né, depois de até já ter a minha cidadania portuguesa, né, isso aí tudo é só o início de um processo, eu fui atrás também dos familiares da minha mãe, que no caso são os Vasconcelos. E agora, né, recentemente, montando essa minha árvore genealógica pela família Vasconcelos, também linka a uma judeu sefardita também, né, que é Belchior da Rosa. Né? Então, assim, tanto pela parte do meu pai, que é Ibiapina Solon, como da minha mãe, os Vasconcelos, todos nós linkamos aos judeus sefarditas de Portugal. Né? Então, é algo muito profundo das nossas raízes, da nossa história, e como você bem falou, né, isso tudo vem sendo perpetuado nos costumes. Eu lembro que
quando eu era criança, lá na fazenda, pertinho de Sobral, quando eu começava a olhar para as estrelas, para o céu, e apontava para o céu, minha mãe e meu pai diziam: olha, não aponte para o céu, não, porque lá você pode crescer algum tipo de verruga. Eu ficava com aquilo na cabeça sem entender o porquê, e logo agora a gente vem entender que isso realmente era para que não fosse denunciado, que era uma prática de costume para que nós não fôssemos denunciados, né, na Inquisição, na época, né, da Inquisição. Né? E, na verdade, eles começavam a dizer que não era para fazer isso e colocava esse tipo de costume para poder evitar qualquer tipo de denúncia. Né? E, assim, são pontos, são situações específicas que são muito pontuais. Por exemplo, meu pai dizia que muitos da família, né, casavam entre eles, os primos casavam e tudo, era uma prática que acontecia para que realmente evitasse um casamento com outras famílias e houvesse também, né, de uma certa maneira, algum tipo de denúncia de alguma prática judaica que estava sendo desenvolvida pelos cristãos novos, aqueles que eram forçados a se converterem, né, e ao cristianismo, mas que de alguma maneira praticava o judaísmo em casa, de maneira bem escondida. Né? Então, assim, era algo muito interessante, tanto é que essa questão do acender de velas, né, em casa era algo muito recorrente, era muito conhecido, meus avós faziam muito isso, meu pai tem um costume de dizer que assim quando meu avô, no caso, morreu, a vela que estava acendida ali próxima dele se apagou. Então, assim, é algo muito interessante, isso que está muito forte na nossa cultura, que, de uma certa maneira, nós nem sabíamos o porquê. Por exemplo, a gente sabe que os judeus eles são expertos em fazer negócios, em negociação, e fazendo agora um link com meus tios, com os meus familiares, todos eles são muito bons de negócios. Assim, um era representante comercial aqui no Ceará, aqui no Brasil, né? Outro, meu pai mesmo era muito ligado ao comércio também. Eu também acabei entrando também um pouco no comércio logo antes de ser advogado, antes de iniciar o estudo para a advocacia em si. Passei um tempo gerenciando o comércio lá em Sobral, no comércio de confecções masculinas, no qual vivenciei como um gerente dessa loja dele. Então, assim, é algo muito interessante isso que corre nas nossas veias, que corre no nosso sangue, né? Isso tem muito a ver com a nossa identidade, é por isso que a gente precisa realmente fazer conhecido, né? Fazer conhecido essa história. E no caso de Branca Dias, né? No caso de Branca Dias, que é a nossa matriarca, né? Ela veio para Portugal, né? E de Portugal, né, o que a gente sabe aqui também no Ceará é que os descendentes de Branca Dias vieram para o Ceará. Muitos deles se estabeleceram logo ali em Bela Cruz, ali no Acaraú, e logo depois, com a vinda de Francisco Vaz Carrascos, né, eles se estabeleceram também ali em Sobral, né, a chamada até as Sete Irmãs, né, que são descendentes de Branca Dias, que elas se estabeleceram em Sobral, naquela região de Sobral, Massapê, Forquilha, né, Santana do Acaraú, toda essa região, naquela região ali pertinho da região norte do estado, são ali descendentes, a maioria das famílias certamente são descendentes dos judeus sefarditas, né? Você me falando de Acaraú, me bateu saudade. Eu trabalhei muitos anos em Jericoacoara, um mês de Joca, um mês de Jericoacoara, sim, sim. Pois olha, exatamente ali, né, Jericoacoara, bem pertinho ali do Acaraú, foi exatamente ali que eles começaram a se estabelecer, né? Ali, na verdade, era uma cidadezinha chamada Bela Cruz, né? Bela Cruz, e aí dali começaram a vir mais para a região norte ali também de Sobral, né? Então é algo muito interessante, e a gente vai fazendo esse estudo, esse link, né? E vai conhecendo cada vez mais da nossa história.
Que delícia. E Aracati, né? Aracati foi o primeiro porto, a primeira capital do estado do Ceará e o primeiro porto, então, onde desembarcavam os cristãos novos, né? As primeiras ocupações também. Isso até século, não só século XVI, até século XVIII, eles continuaram desembarcando, porque a gente pensa que, século XVI, 1500, não, foi um processo. A Inquisição portuguesa e espanhola, ela durou 300 anos. Sim, Então, o que geralmente acontecia era, primeiro aviso, eles eram presos, e se fossem pegos pela segunda vez, era fogueira. Então, depois, por isso que a escola que não explica, ela diz, por que esses presidiários? Por quê? Porque eles eram presos por judaizar e eram avisados, a próxima vez você vai para a fogueira. Mas aí, claro, antes que o corpo acontecesse uma segunda vez, eles já optavam pelo novo mundo, já optavam pelo Brasil, começar a vida no Brasil. muito interessante, né? Realmente a gente estava verificando um pouco da nossa história do Ceará com relação a esse vínculo com os judeus. Estava vendo que muitas famílias também se estabeleceram, não só, né, ali na região norte, mas ali no Cariri tem muitos judeus sefarditas, famílias de judeus sefarditas, no Aquiraz, na sua região, né, na sua região ali de Beberibe, de Aracati, né, muitos realmente que são vinculados também àquela região do Rio Grande do Norte. Então, assim, a família, várias famílias que a gente vai começando a pesquisar e a conhecer, como famílias de nomes de plantas, de animais, como no caso Oliveira, os Carvalhos. Então, assim, das famílias também dos animais, como eu falei, do leitão, tem vários aqui que eu tenho que vou até tomando nota aqui também, né? Porque são muitas coisas interessantes, né? Sim. Eu estava construindo a minha árvore, e eu achei interessante que dos meus 8 bisavós, 7, pelo menos 7, são descendentes de judeus sefarditas. E um tata, olha só, que veio de Portugal na Grande Migração do século XX, foi para o Rio de Janeiro e depois foi para Fortaleza, ele casou com uma descendente sefardita. Então, assim, é a árvore, porque, claro, à medida que você vai subindo na árvore, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós, 32 e tal, vai ampliando. E é um mundo, assim, sabe, para que você existisse, milhares de pessoas que tiveram que existir antes, e cada um vindo de um lugar, cada um com sua história, cada um com sua bagagem. E é muito legal descobrir isso. É Muito, muito verdade, viu? legal. Uma coisa interessante na nossa cultura nordestina, principalmente no interior, né? Porque eu nasci na capital, e na capital um pouco essa cultura se perde um pouco. Não tanto, mas no interior a gente vê mais forte. A mulher não vai cozinhar. Cara, por que você não vai cozinhar? Não, eu tô doente. Eu não tá doente? Tá menstruada. Olha Não, aí. não posso tocar na comida não, porque eu tô doente. E isso está no Velho Testamento, né? Que a mulher, no seu período menstrual, ela teria que ser separada, teria que ser afastada. Então, os judeus mais tradicionais, as mulheres, elas não cozinhavam quando estavam menstruadas. E até Sim, hoje a gente vê isso é fortíssimo no Nordeste. é verdade, é verdade. Então, assim, como eu estava falando, né, lembrando aqui o nome das famílias, né, tanto das plantas, do nome de plantas, como do nome de animais, né, como eu falei do leitão, tem o carneiro, família carneiro, leão, né, com relação às plantas, o oliveira, o carvalho, né, também o Nunes, Holanda, ou seja, são muitas, são famílias que tudo leva a crer que se você fizer um estudo específico com relação ao nome dessas famílias, você vai encontrar, tudo leva a crer que você vai encontrar uma descendência, um vínculo com os judeus sefarditas, né? Lá em Sobral é interessante, né, especificamente, fazendo um estudo lá das famílias de Sobral, né, que são, vou citar aqui algumas, né? A família Ximenes, a família Aragão, os Vasconcelos, no caso da família dos meus avós
maternos, né? O Frota, o Gomes Parente, os Arrudas, os Linhares, Ferreira da Ponte, os Dias, o Silva, Mendes, o Belchior, Ibiapina, Solon, ou seja, todas essas famílias elas são muito fortemente ligadas aos judeus sefarditas, né? Então, assim, é algo assim muito profundo, de muito conhecimento interessante, e eu agora também começando a, a, a conhecer mais das plataformas também que nos ajuda muito, né, a fazer esses estudos, no caso da Family Church, né? Então, assim, é muito legal essa plataforma, você vai estudando, vai conhecendo, vai alimentando a sua árvore genealógica, então, assim, isso é muito bom e é muito importante esse nosso conhecimento. E aí a gente vai saber também que algumas das personalidades bem conhecidas aqui do nosso Brasil, né, como no caso, né, o próprio Renato Aragão, Didi, que é de Sobral, né, ele também tem esse vínculo com os judeus sefarditas, né, o próprio Belchior, né, o próprio Belchior, os políticos importantes, né, lá da nossa terra, né, Cid Gomes, né, que foram candidatos aí a presidente, a senadores. Então, assim, é muito interessante essas nossas raízes genealógicas, né? Interessante. Há historiadores que dizem que se você é nordestino, é quase impossível que você não tenha descendência sefardita. Porque, claro, quando o mundo foi dividido entre Portugal e Espanha pelo Tratado de Tordesilhas, o Brasil era só o Nordeste. Porque, se você olhar a linha que divide Portugal e Espanha, o mundo, né? que dividia o mundo pelo Tratado de Tordesilhas, cortava no Nordeste. Então, as primeiras ocupações, né, foram ali. As primeiras ocupações de cristãos novos e tudo foi ali no Nordeste brasileiro. Então, é quase, com toda a miscigenação, com toda a mestiçagem que aconteceu nesses 500 anos, é quase impossível que alguém que seja nordestino, que tenha raiz no Nordeste, segundo muitos historiadores, antropólogos, não tenha pelo menos alguma descendência, pelo menos uma raiz sefardita. É muito forte. É interessante. E só retomando aqui um pouco dos nossos costumes, né? Recentemente, a minha mãe veio para cá, para Fortaleza, para poder fazer uma cirurgia, né, nos olhos, né, na cirurgia de catarata. E então, ela, ela disse assim: Olha, eu não tenho nem condição de comer carne de porco. Ou seja, a carne de porco ela é reimosa. Né? Então, assim, e não existe assim comprovações pelo que a gente vê, né? Hoje em dia a carne de porco a gente vê como algo muito saudável, né? Mas esses costumes, de uma certa maneira, eles vêm muito forte na nossa cultura cearense, que, ou seja, carne de porco, né? Que já é reimoso, né? Já é camarão, essas coisas são reimosos, né? Então isso tudo vem muito dos nossos antepassados, né? É muito interessante. Eu estou vendo um levantar, né, com a internet. E eu costumo dizer assim, gente, isso é importante não só para fortalecer a tua identidade, né, fortalecer saber quem você é muito importante. Porque hoje existem muitos movimentos que querem distorcer a nossa identidade. Ou seja, você não saber quem você é te fragiliza muitíssimo. Te fragiliza muitíssimo. Então é muito importante você saber quem você é. E se um dia você decide a, migrar, seja Portugal, seja Espanha, qualquer lugar da Europa, você entrar com o pé direito. Você entrar com o pé direito, primeiro porque você vai estar legalizado, e primeiro para você entender que é uma restituição. É uma restituição porque os nossos ancestrais, eles seguravam as chaves de casa, isso é muito forte. Eles seguravam as chaves de casa porque eles tinham esperança de um dia voltar para casa. Eu tenho até comprei. Aqui é um cadeado do século XV, século XVI, um cadeado bem medieval. E aqui as chaves. Então, eles passavam as chaves a cada geração
da esperança que um dia alguma geração voltasse para sua separar perdida. Então, Muito quando eu conheci essa lenda, eu falei assim, não, essa chave é minha. Essa chave é minha. Então, é entender, sabe, e com isso você cresce no sentido positivo, não no sentido, mas no sentido legal, positivo, de dizer assim, gente, eu não tô aqui pequenininho pedindo para ficar, não, sabe, eu abro meu ombro, eu estufo meu peito e com muito orgulho eu digo, esse lugar é meu também, né? Esse lugar é meu Inclusive, também. Marília, acho que é tão interessante que você está falando, né? Porque essa lei, né, que concede a cidadania àqueles que comprovam o vínculo com os judeus sefarditas, que é uma lei de reparação, né, dessa injustiça que foi causada por Portugal, né, uma lei de 2015 e que dão acesso, dão direito a muitos, né, muitos terem esse direito, né? No caso, eu também consegui, em 2024, meu processo foi concluído, né? E hoje eu sou cidadão português, né? Eu não sei se. Bom, vou só contextualizar. Primeiro, eu encaminhei toda essa documentação para a comunidade israelita de Portugal. A comunidade israelita certificou, comprovando realmente esse vínculo com Branca Dias, e com esse documento eu dei entrada na Conservatória de Lisboa, né? E tendo dado entrada no processo de cidadania em 2020 aproximadamente, 2021, esse meu processo foi concluído em 2024, né? Então, eu já solicitei toda a minha documentação. Recentemente é que eu pedi meu passaporte também, ou seja, nos dá esse direito. Mas o interessante também saber é que essa lei, de uma certa maneira, ela teve uma alteração. E uma alteração, né, que, de uma certa maneira, dificulta um pouco esse direito para aqueles que comprovam um vínculo. Né? Eles estão exigindo algumas coisas a mais, né, que, de alguma maneira, torna até muito dificultoso o processo. Né? Então, mas ainda bem que, vamos dizer assim, essa lei ainda não foi regulamentada e por isso as pessoas ainda têm como encaminhar o seu devido processo, mas a tendência é que realmente se torne cada vez mais difícil. E o que se exige hoje diante da alteração da lei, né, eu concordo, eu vejo que é algo como se fosse inconstitucional. Eles exigem assim eles exigem um vínculo com Portugal, mas olha, como é que se a lei ela veio para poder reparar essa injustiça, né, como é que eles estão exigindo agora para poder obter a cidadania, né, um vínculo com Portugal? Um vínculo, né, de compras de imóveis, de passar de tantos tempos morando em Portugal. Então, assim, realmente eu entendo que essa lei ela é inconstitucional, inclusive me parece que alguns advogados já ingressaram com uma ação de inconstitucionalidade para que possa, de uma certa maneira, mostrar de que essas alterações elas não correspondem a uma realidade constitucional, jurídica, né? Ou seja, que ela é inconstitucional e que ela não deverá, né, prevalecer e continuar dando verdadeiramente, né, o direito àqueles que realmente têm, né, sem nenhum tipo de dificuldade, exigindo uma situação que torna praticamente inviável a pessoa ter o seu devido direito. Essa lei ela já aconteceu, essa alteração, mas ela não foi ainda regulamentada. Então, assim, entende-se que se ela não foi regulamentada, o que ainda está vigorando é a lei, né, no caso, bastando com que você comprove, através dos documentos, o seu vínculo com os judeus sefarditas. Né? Então, assim, ainda está nesse processo de alteração, tentando, de alguma maneira, dificultar esse processo de cidadania para nós, né? Para nós cearenses, nordestinos, aqueles que têm o devido direito, né? Por isso, né, que eu acho que é importante de que, né, é importante, né, de que mesmo que você assim nem tenha pretensão de um dia, a princípio, morar em Portugal, mas você tendo esse direito, sabendo que você tem esse direito, é importante você
Portugal ou Espanha, né, na Europa, você manifeste assim logo esse interesse de realmente buscar e dar entrada nesse processo. Porque, veja bem, no primeiro momento eu estava até pensando, não, será que eu vou entrar com esse processo? Né? E aí eu resolvi, eu conversei com a minha esposa, não, vamos entrar com esse processo, né? E poderá servir tanto para nós futuramente, como para as nossas filhas. E, ou seja, iniciamos o processo chegou em Portugal, aí houve a notícia de que a lei iria ser alterada. Então, assim, começou uma busca pelos processos, e os processos que demoravam bem menos tempo, acabou, né, diante do congestionamento, vamos dizer assim, de tantos processos lá nas conservatórias, os processos passaram a demorar bem mais tempo, anos a mais, por conta disso. Né? Então, mas ainda bem que o processo foi concluído em 2024 e todos os documentos eu consegui já obter. O último deles foi o meu reconhecimento do meu casamento em Portugal, e onde eu peguei na semana passada, né, no caso, a minha certidão de casamento portuguesa, atualizando as devidas informações. Né? Então, é muito interessante, né, essa nossa busca e esse nosso direito. Esse nosso direito. É como você diz, né? Se nós quisermos ir a Portugal, nós não vamos entrar pela janela, nós temos que entrar pela porta da frente, porque dessa porta nós temos a chave. Não é isso? Ai, que coisa linda! Eu adoro isso. Eu adoro. Ressignifica tudo, ressignifica tudo. Né? E como Deus falava, né, ao seu povo, a terra que eu jurei dar aos nossos pais. Né? Deus é um Deus de um povo, não é um Deus de. Ele age individualmente, mas ele tem alianças com um povo. E ele fala: a terra que eu jurei dar aos vossos pais. Eu acho preciosíssimo. Preciosíssimo. Mas, Fernando, você fez a sua árvore sozinho? Conta pra gente como foi. Você conseguiu fazer sozinho? Você pediu ajuda a um genealogista? É possível fazer sozinho? Como é que é? Hoje realmente é possível, né? Você tendo algumas informações dos seus familiares, é possível você, né, você buscar alimentar essa árvore nesses sites como Family Church, e você até consegue, né? Você até consegue, mas, né, eu tive ajuda, sim, né? Eu tive ajuda da minha irmã, que foi a que iniciou o processo. Ela já tinha assim, uma informação, já tinha também um conhecimento, né, do estudo que foi feito da nossa família especificamente, o que nos ajudou bastante. Então, realmente, se você é importante você buscar um conhecimento através de um genealogista que possa realmente te ajudar nesse processo, a não ser que você realmente já tenha muitos documentos que já possa alimentar sozinho ali a sua árvore, né? Eu, por exemplo, né, agora, recente, né, alimentei essa árvore genealógica da família, como eu falei, dos Vasconcelos. Né? Mas o que é que me ajudou nas informações? Porque eu tive uma parente, né, uma prima, vamos dizer assim, que ela conseguiu obter a sua cidadania, né, e, claro, a comprovação desse vínculo lá com a comunidade israelita de Lisboa, através dos Vasconcelos. E lá nessa certificação vai demonstrando ali também os nossos ascendentes, né, a nossa árvore genealógica. E isso, de uma certa maneira, com as informações, me ajudou a alimentar a árvore genealógica aqui do family, e aí eu consegui encontrar todos, né? Todos os meus ancestrais, os meus ascendentes, né? Então, assim, realmente é uma busca, é uma pesquisa, e é importante realmente o conhecimento de um genealogista que possa te ajudar nesses primeiros passos, né? É bem verdade. Né? Agora, se você tiver, como eu falei, uma Que bom. pessoa da família que já fez esse processo e que de repente já tem ali algumas informações importantes para que você possa alimentar no site, isso vai ajudar bastante
e você vai ajudar bastante a você conseguir realmente avançar nessa história, essa sua história, né? Interessante. Quando eu fiz a minha árvore, eu pedi ajuda a todo mundo, né? Primeiro fiz a árvore da minha mãe. Da minha mãe eu fui até 1600 e algo. E do meu pai eu consegui até agora 1750. Agora do meu pai foi o mais interessante, porque meu pai, até então tinha me dado só a certidão de nascimento, a certidão de casamento dos meus avós. Quando eu coloquei os dados no Family Search, como o Family Search está bem alimentado, ele já me levou a 1750. Só com a certidão de nascimento dos meus avós. Porque, claro, as informações vão casando, né? Ou seja, todo mundo Sim, que já informou algo no Family Search vai conectando. sim. E aí olha, que interessante. Meu sobrenome vem de Pernambuco, e depois eles foram para o Maceió, Maceió, e do Maceió para Jaguaruana, no Ceará, Jaguaruana, Araçati. Então, todo esse mapeamento o Feministas fez sozinhos. Gente, é incrível, é incrível. Então, assim, não é difícil. Dá trabalho como tudo na vida, né? A gente quer algo, a gente tem que trabalhar por isso. Mas é perfeitamente Você está bem possível. É pertinho, viu? perfeitamente. Você está bem pertinho de encontrar ali o restante, aquilo que vai trazer esse vínculo, né? E se eu puder, de alguma maneira, também lhe ajudar, a gente vai estar junto fazendo essa pesquisa, viu? Obrigada. E por parte de mãe também, o meu Lopes também até faz isso. Só que o meu Lopes chegou no Brasil pela grande imigração, no início do século XX. Só que chegou como muitos italianos, muitos espanhóis e tal, chegaram nessa época. Né? E depois, mas até esse, que é de Viseu, Portugal, até esse também era cristão novo, porque houve uma grande inquisição em Viseu, Portugal, e a família mais, que tinha mais autos de fé, inquisição, não sei o quê, eram os Lopes também. Então, tipo Olha, assim, não tem pra onde fugir. E nem quero, né? é verdade, você está falando aí, quando eu estava começando a pesquisar lá em cima dos meus ascendentes, eu via que tinha muitos que eram de Viseu, né? Outros também que eram no caso, a própria Branca Dias era de Viana do Castelo, né? E tinha muitos também ali de Vila Real, ali de Trás dos Montes, né, lá de Portugal. Né? Então, assim, aquela região norte ali, de Porto, acima, e também de Viseu, muitos realmente muitos são os descendentes dos judeus sefardita. Inclusive, a gente nem sabia, meu Deus, de onde é que vem esse nome Sobral, né? Que nome assim que eu não achava muito bonito. Mas aí você vai entender o porquê do nome, aí que você consegue, poxa, que nome lindo, porque você consegue entender a identidade do nome. Esse nome é um nome português. Tem alguns concelhos, algumas cidades lá de Portugal que alguns distritos, né, que tem nome de Sobral, né, que tem o nome de Sobral e é por isso que vem de lá. E Ceará, né? Como a gente tinha conversado antes, Ceará, ele antes era com S. Ceará, antes de ser com C, era com S. Ceará grande. E Ceará é uma palavra hebraica, significa tempestade. E para É, cavalar significa ventos uivantes, né? Então, os ventos uivantes da Inquisição, né? Então, interessante, porque Ceará, como é uma terra seca, é uma terra que não costuma ter tempestade. De que tempestade eles estavam falando, né? Da sua própria tempestade, né? Da viu? tempestade da sua própria vida. É verdade, viu? Muito, 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 muito interessante. E É outra, muito lindo. assim, eu vendo as famílias, né? As famílias ontem até vendo um pouco sobre as famílias do Ceará, aí descobri uma outra família que também tem total vínculo com os judeus sefarditas, que é a família Rocha, né? A família Rocha é uma família que tem total vínculo com
os judeus lá do norte de Portugal. Né? Então, algumas pessoas também, muitas pessoas já conseguiram a sua cidadania portuguesa, né, por conta também das famílias do Rocha. Interessante. Geralmente, as cidades fronteiriças entre Portugal e Espanha é onde mais se concentra descendentes de judeus sefarditas. Porque o que acontecia a fronteira, inclusive vai ter um vídeo no YouTube, quem quiser assistir, Judeus Sefarditas e a Fronteira. A fronteira era um lugar de refúgio, porque deu errado num lado, eu vou pro outro, né? E antes as coisas eram mais fáceis, não exigia passaporte, não exigia identidade, estava tudo certo, passava o rio e já tô bem, né? Então, muitas famílias migravam, de cristãos novos, migravam para as fronteiras porque era uma estratégia. Não deu certo Sim, um lado, eu vou para o outro. Não deu certo. Então, assim, por isso que muitas descendências sefarditas vêm dessa região. Inclusive, aqui na Espanha, região de Berra, inclusive eu visitei o Museu Judeu de Berra. Os. Como falar? Não vou sentir isso agora de Berra, agora me foi. Perdão, pessoas de Berra. Quem souber, coloca aqui, acho que é Berrarano, algo assim. Então, eu fui para o Museu Judeu de Berra e mostra que os cristãos novos de Berra foram todos para o Nordeste. Foram todos para o Nordeste. Berra, aqui, Hervás também, porque toda a zona fronteiriça, é toda fronteira. Então, toda Castilha e León, né? Castela e Leão, Extremadura, que é a zona de fronteira com Portugal, possivelmente são descendentes de cristãos novos e tem também descendentes cristãos novos também no Nordeste brasileiro, interessante. seguramente. Muito interessante, viu, Marília? O mundo é uma família, Fernando. O mundo é uma família. Sabe? É bobagem nossa essa história de eu sou daqui, você é daí. Não, somos todo mundo junto e misturado. Literalmente. É verdade, viu? É verdade. Então é E isso, também né? uma coisa que eu pesquisei também sobre a origem dos sobrenomes, né? Porque os sobrenomes, eles têm um significado. Por exemplo, a minha bisavó materna, a mãe da minha avó materna, ela era sefaradi. E o sobrenome dela de solteira era Lima. Só que esse Lima possivelmente veio do rio Límia, de Galícia. Interessante que existe uma lenda. Ela era, deixa eu ver, da Pacaju, região de Fortaleza, da zona metropolitana de Fortaleza. Daquela zona ali, zona metropolitana de Fortaleza. E existe uma lenda que diz que o rio Límia era um rio que quem passasse pelo rio Límia seria esquecido. E o rio Límia, ele sai de Espanha na Galícia, Portugal e desemboca no oceano. Olha só o que eles estavam dizendo. Aqueles que saíssem de Espanha, passassem por Portugal e desembocassem ao oceano, seriam esquecidos. E é interessante que o Lima da minha bisavó materna, é todo de mulheres. Então foi um sobrenome que foi esquecido. Olha só, né? Interessante, É viu? Meu Deus. incrível. E Interessante. O Carvalho tem uma história muito bonita, porque assim, o Carvalho ele tem o brasão em Portugal, mas no caso seriam os cristãos velhos. Os cristãos novos adotaram esse Carvalho, que não vem desse brasão, que foi um nome que eles tiveram que esquecer o seu nome antigo e adotar um novo. E a ideia era: nós não vamos nos dobrar, nós vamos nos converter, nós vamos tal, mas nós não vamos, porque o carvalho ele tem um tronco muito forte. O carvalho é uma árvore de raiz profunda, de tronco forte. Nós não nos dobramos. É muito lindo isso. Quando a gente vai procurar a origem, eles não colocam porque sim, né?
Os nomes, né, até é interessante, porque os nomes eles sempre foram colocados de uma maneira que trouxesse um significado bastante forte, né? De fato, eles não colocavam ali aleatoriamente. Tinha um significado, tinha uma identidade, né? E essa identidade ela precisa ser resgatada, né? O povo brasileiro precisa saber quem ele é, precisa saber quem ele é. É verdade. Né, Marília? Então, assim, quem realmente ainda que se interessa por esse assunto deve realmente buscar esse conhecimento, né? Esse conhecimento de seus familiares, buscar fazer um estudo, né? Dos seus avós, desse conhecimento dos avós, dos seus bisavós, que com esse conhecimento você já consegue, né, avançar, né? Avançar e até mesmo, conforme for, se quiser iniciar-se um processo aí também de cidadania, que ainda é tempo, né? É bom lembrar que a Espanha também tinha essa lei que concedia a cidadania, me parece que realmente ainda tem, sendo que com algumas alterações, algumas dificuldades a mais, né? Tem que realmente ter várias comprovações para que se tenha esse direito. Em Portugal, ele está indo no mesmo sentido. Ainda você tem esse direito, mas a tendência esta é, é realmente dificultar um pouco desse processo. Então, a quem tem interesse realmente de buscar essa cidadania portuguesa, é necessário iniciar logo esse processo de conhecimento da sua genealogia e, posteriormente, da entrada da conservatória em Portugal da, da sua cidadania portuguesa. Né? Sim. Aqui em Espanha o que aconteceu foi, havia uma lei, que era uma lei de reparação histórica, né? Só que essa lei, ela realmente ela foi, hoje ela não está em vigor. Só que as pessoas estão entrando pelo Código Civil. O Código Civil ele tem uma brecha chamada Carta de Natureza, Carta de Natureza em português. E essa carta de natureza, ela, através da carta de natureza, eles estão conseguindo entrar, que é justamente isso, provando vínculo, provando, enfim, outras coisas, né? Botando, como diz aqui na Espanha, botando pegas para você poder, para as pessoas poder ter direito. Mas essa lei, ela tem mais de 100 anos, inclusive muitos judeus foram salvos do Holocausto por essa lei. É uma lei que ela tem toda uma história. Então, assim, as pessoas, é porque pô, Espanha já não faz. Não, Espanha sempre fez. Espanha sempre fez há 100 anos. Só que existia uma lei de reparação histórica, essa lei de reparação histórica não existe mais, mas o Código Civil continua. Você pode entrar pelo Código Civil. Sim, excelente. Muito bom. Fernando, muitíssimo obrigada. Muito obrigada por aceitar o convite. Foi muito boa essa conversa. Eu adoro falar sobre isso. Marília, eu aqui agradeço. Obrigado pelo privilégio de estar aprendendo com você, compartilhando do pouco que nós vivenciamos e estamos, né, vivenciando nesse processo de conhecimento das nossas raízes, da nossa genealogia. Isso é muito rico, isso é muito bom, essa troca de ideias, de informações. Você me ajuda também muito, você já compartilhou muitas coisas interessantes que me agregou de valor muito, né, tanto nos seus vídeos que eu costumo acompanhar, que eu costumo aprender e que tem assim um valor inestimável para a nossa vida, né? Muito obrigado, continue com esse trabalho também, que com certeza vai continuar ajudando também tantas outras pessoas nesse seu processo de ressignificar, de se conhecer, de conhecer as suas origens e a sua própria identidade. Gratidão, gratidão. Muito obrigada, Fernando. Obrigado.